Olá, como vão todos? Sejam todos muito bem-vindos, colorados, coloradas. Eu sou Cris Colorado. Vamos falar um pouco de Inter, que é o que a gente ama. Começando pelo Ed. E na seleção brasileira é algo muito bacana, muito especial ver o Super Ed na seleção, desenvolvendo o seu jogo. O Edenilson entrou bem, ele entrou participativo, querendo o jogo, chamando a responsabilidade. Ele deu uma pifada pro Hulk, que fez uma cagada, mas a gente vê que o Ed é um volante inteligente, um jogador de um físico assim invejável, vai e volta, é um box to box assim da melhor categoria. E espero que a direção esteja vendo tudo isso, né? Porque se eu fosse dirigente do Internacional, uma das coisas que eu estipularia era que jogadores de hierarquia, como o Super Ed, como o Cuesta, como o Tyson, como o Guerreiro, como o Saravia, jogadores bons que já foram para suas seleções nacionais e que têm como voltar para suas seleções nacionais, jogadores que dão uma hierarquia maior para o grupo, eu renovaria o contrato e daria, de repente, um aumento do tempo de contrato e colocaria alguns gatilhos para caso ganhasse títulos, uma boa recompensa financeira, classificações para competições internacionais e para fases definitórias também um bom valor financeiro, sempre premiando os excepcionais jogadores que a gente tem. Até porque se tem uma coisa que eu odeio, que me irrita, são os malditos apoiadores do Koldé. Porque esse tema nunca se cansa, não porque eu queira fazer terrorismo, coisa do gênero, querendo arrumar briga com alguém, mas só que a gente vê, é muito curioso, né? Esse pessoal que ama o Koldé, que baba os ovos do Koldé, eles batem nos nossos jogadores, porque os nossos jogadores não ganharam títulos importantes ainda, infelizmente, mas eles estiveram muito perto disso. E o Eduardo Koldé, que deu um chute na bunda do Internacional, o Eduardo Koldé, que tratou mal a nossa categoria de base, o Eduardo Koldé, que falava mal do nosso plantel, o Eduardo Koldé, que tinha muita estabilidade no seu trabalho. Curiosamente, a imprensa identificada colorada exalta um lixo de técnico que nos deixou na mão, que nos deixou padecendo. É algo assim inacreditável, a capacidade de determinados veículos identificados. Eu não falo da mídia tradicional, porque a mídia tradicional esportiva é um lixo, uma porcaria. A mídia, eles só tentam trazer crise, estabilidade e ficam mordidinhos quando alguém do clube não dá entrevista ou dificulta alguma coisa porque está dando entrevista para alguns identificados. Mas às vezes a mídia tradicional tem que tomar bem tomado, porque a mídia tradicional ela joga para baixo os atletas, joga para baixo o clube, faz com que as animosidades da torcida com os jogadores fiquem grandes. Não que os identificados não façam isso, até porque o Vozes do Koldé, eles sempre bateram nos nossos jogadores de bom nível, fazendo uma análise ridícula, rasa e medíocre. Até porque os nossos jogadores são muito bons. Às vezes eles vivem por fases, às vezes eles têm algumas instabilidades, mas isso não quer dizer nada, isso não é definitório no que tange a dizer que determinado jogador não presta ou coisa do gênero. Todos os jogadores do Internacional prestam e são bons jogadores. O que tem que ser colocado é que em muitos momentos, quando o jogador não está bem, o técnico tem que fazer com que o jogador que está no melhor nível possa atuar. O técnico tem que fazer que o jogador que está no melhor nível ele possa ser alavancado para ser titular, para jogar. Até porque é isso que
um bom técnico faz. Ele sabe planificar os jogos. Um bom técnico, ele dá variações, porque a gente tem um modo de jogar que é reativo, mas esse modo de jogar ele tem que estar bem treinado, ele tem que ter determinadas peças. Por exemplo, quando a gente não tem o Tyson, o Maurício pode se encaixar como um meio-campista que pensa, que é jovem, que tem dinamismo, que tem uma boa velocidade, não é do nível do Tyson, que tem diferentes características, mas é um jogador que soma. Quando não tem não vai ter, no caso, o Dourado, a gente tem o Johnny. De repente dá para botar o Bosquilha, colocando ele é um meia, mas é um jogador experiente que consegue voltar para recompor, é um jogador de bom nível. Até porque dentro dos jogos a gente não vai só jogar de uma forma reativa, porque dentro do jogo tem seus momentos e suas circunstâncias, onde por vezes tu toca um pouco mais a bola, por vezes tu tem que ficar defendendo um pouco mais, tu tem que dividir. Obviamente que quando a gente enfrenta equipes de menor nível, a gente pode ser mais intenso, pode trocar mais vezes a bola. Quando a gente enfrenta equipes do mesmo nível da gente, da mesma grandeza, do mesmo patamar, a gente pode variar a forma, saber se defender, saber estar bem compactado e não errar passe. Fundamental em qualquer modo de jogar, mas ainda mais quando tu quer colocar um modo mais reativo, é sair em velocidade, com precisão nos passes e quando chega na cara do gol, assertivo, para matar o adversário. Porque não dá para tu criar as tuas chances e não conseguir concretizar gol, porque a gente não pode dar vida para o adversário. E eu espero que o Aguirre esteja fazendo com os treinamentos que está tendo livre, porque o treinamento é muito importante, porque no treinamento tu consegue criar variações, consegue testar distintos jogadores para criar o que eu falo de opção A. A opção A é o que vai ser o que tu joga cotidianamente, mas aí tu pode criar uma opção B, uma opção C, para ter opções, variantes, quando as coisas não estão saindo da melhor forma. Até porque tudo é uma questão de perspectiva, do que o técnico vai fazer quando ele enxerga ali. Não tá legal, não tá dando certo. O que eu vou fazer? Será que eu troco aquele jogador daquela posição, boto um pouco mais para a esquerda? Será que eu tiro o meu atacante e coloco o outro que consegue fazer tem uma distinta característica diferente do que está jogando? Eu espero muito que o Aguirre consiga encontrar distintas variantes, porque o conceito a gente tem uma estrutura de time, a gente tem que ter aquilo que eu falo de opções, de frescor, uma coisa que eu gosto muito, porque quando tu dentro do jogo não tá fluindo, tu tem que ter jogadores jovens, jogadores que estejam bem ambientados à ideia e consigam entrar para dar uma dinâmica diferente, para dar velocidade, para poder ajudar o jogo, porque às vezes tu tem que fazer trocas em um bom número, e essa coisa dos jovens é importante também, porque a gente está contratando muitos jovens. Eu gosto dessa ideia de contratar jovens. O que eu não gosto é do que o que fizeram o que fizeram com o Praxedes. Porque o Praxedes é um jogador de muito bom nível, que eu entendo a necessidade de venda, mas depois do Yuri Alberto, o Praxedes era outro que iria sair por milhões de euros para a Europa. Isso eu não tenho dúvida.
Praxedes é um jogador do nível do Edenilson. Claro, ele é jovem, ele pode ser aperfeiçoado e melhorado ainda mais, mas ele é um jogador que seria o substituto ideal para o Edenilson, porque é um jogador de passadas largas, um jogador que se apresenta na área, um jogador que chuta, um jogador que cabeceia, tem um bom nível para fazer a do Edenilson e também para jogar ao lado do Edenilson. Só que com o Pardal espanhol, a gente tinha algumas dificuldades porque o Pardal espanhol colocava o Praxedes como um atacante, como um meia atacante de lado para fazer a função do Patrick, porque pro Patrick, a do Patrick é o Bosquilha que faz. Também dá para os dois jogarem juntos, mas tu tem que criar um ambiente para poderem jogar. No caso, o Bosquilha e o Patrick. O Peglow é um outro baita jogador que tinha muitas instabilidades, eu confesso. Ele era muito instável em muitos jogos, mas também é aquela coisa, às vezes ele era colocado em uma posição distinta da dele. O Peglow era um jogador que um meio atacante de fazer associações, de entrar na área para fazer gol, um jogador de bom nível que não poderia ser tão mal aproveitado, porque muitas vezes é isso que acontece com os nossos jovens. Às vezes eles são muito mal aproveitados dentro do jogo. Obviamente, a crítica ela tem que ser feita do que não deu certo no jogo. Cobrar o treinador do que ele não fez, o que ele poderia ter feito com trocas, o que ele poderia ter feito na planificação do jogo para o jogo não ter sido daquela maneira, o que ele poderia ter feito para fazer trocas mais assertivas para o momento do jogo, o que ele trabalhou durante a semana que não foi apresentado lá e não deu certo. Tudo tem que cair dentro do técnico, porque é o técnico responsável por tudo que acontece. Porque é ele que organiza as jogadas ensaiadas para tu ter distintas formas na bola parada, que é algo muito importante dentro de um jogo de futebol, porque tu tem que ter variações do que tu vai fazer. A jogada vai ser um pouquinho mais levantada para determinado jogador, vai tirar mais do goleiro para chegar um outro jogador no segundo pau para meter um gol, não sei. É o técnico potencializa seus jogadores, o técnico que organiza, o técnico que diz o que o jogador tem que fazer dentro de campo da melhor maneira, o técnico identifica quais são os déficits da equipe adversária. É o técnico, sempre é o técnico que coloca qual time vai jogar. É um quesito de coisas que são importantes e determinantes para que as coisas saiam bem ou não saiam bem. Então, vamos esperar. A gente teve trabalho, a ideia tá boa do Internacional. Essa coisa de trazer jovens eu gosto. Eu só não gostei da parte em que deu... É incrível, né? Dar o Léo Borges e o Peglow pro Porto por mixaria. Eu não gostei disso, até porque são jovens que poderiam ser potencializados no clube. O Praxedes, talvez a gente até possa relevar, porque foi bastante, embora eu acho que ele poderia ser muito melhor trabalhado e melhor vendido, mas a gente tem que continuar essa boa mistura, e eu espero que a gente faça uma coisa que eu sempre gosto de salientar pro Inter, e salientaria para qualquer outro clube se eu fosse torcedor de outro clube, até porque eu sou torcedor do Inter. Mas o que eu colocaria? Continuar trazendo jovens, que é muito importante, a prospecção dos jovens, que tem muitos jovens bons na Argentina, na Colômbia, na Ásia, na África. Não sei, esse mercado africano não é muito bem utilizado, mas o jogador do Liverpool, tem o Saha, que é egípcio, e tem o Mané, bons jogadores de muito bom nível, mas para isso tem que fazer uma boa prospecção. Aqui no Brasil, jovens são muito bem-vindos sempre porque eles agregam, porque se a gente for ver o Yuri Alberto, Maurício, o Bruno Mendes,
No Uruguai também tem muitos bons jogadores jovens que podem somar para agregar muito no clube. A gente tem que trazer outros bons jogadores experientes de bom nível para agregar ainda mais para o clube. A gente tem que renovar com os nossos jogadores experientes de bom nível e fazer o que eu digo. Às vezes, quando tu não tem dinheiro, a criatividade é essencial. Botar um contrato longo para jogadores de bom nível, colocar bonificações para caso de vagas em competições internacionais, para títulos, para quantos gols tu faz. Essas coisas são sempre interessantes e tu consegue combater os outros clubes que têm muito dinheiro. Até porque é uma farsa isso que muitos medíocres dizem de que não vamos mais poder competir com o Atlético Mineiro, Flamengo e Palmeiras. Tu pode competir com qualquer time, basta tu ter criatividade, trazer jogadores jovens, trazer bons valores de outros países, ter um técnico que consiga dar uma perspectiva, uma ideia, que consiga potencializar seus jogadores. Eu acredito muito no Internacional, eu acredito muito que sendo inteligente, sabendo manejar o grupo, sabendo fazer boas pré-temporadas, sabendo utilizar o gauchão para aprimorar os jovens, a gente vai muito longe, porque eu acredito muito no Inter. Valeu, torcida, tamo junto sempre.